Amém? Glória a Deus. Podem olhar, e é diferente, né? Na verdade, essa Bíblia hebraica é a Torá, né? É o que nós chamamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Números e Deuteronômio. Já a Bíblia grega completa, tá? De Mateus até Apocalipse. Muito legal, muito bacana. É interessante, né, nós sabermos, porque hoje nós vamos começar a estudar a matéria bibliologia, né? Então, dentro desta matéria bibliologia, eu já quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo de número 119, tá? Nós vamos ler este Salmo de número 119, será um salmo importante para nós começarmos a aula de hoje. Salmo 119 é um texto bem conhecido. Esse é o meu. A introdução também está na página de número 13 do livro, nós vamos ler. Salmo de número 119 e o verso, que é um verso bem conhecido, é a matéria bibliologia. Aquele dia você pegou as 3 matérias do pregador, né? Matéria para pregador, que era hermenêutica, homilética e oratória e exegese, né? São as 3 ferramentas principais, tá? E aproveitando para falar do livro, semana passada eu trouxe só 4 livros, né? E aí, como não tinha para todo mundo, os casais pegaram o livro, né? Aí a irmã ficou com dúvida lá, falando com a secretária, e a gente explica, talvez os irmãos não entenderam direito lá no dia da inscrição. O livro ele é mensal, né? Então, todo mês tem um livrinho, né? E embora seja o casal, né, venha o casal estudar, os cadastros eles são individuais, né? Então, assim, o nome da sua esposa que eu esqueci é Damali? A irmã Damali casada com o irmão Rony. Só que o cadastro não é feito do casal, é individual, né? E a avaliação da prova é dada pelo livro, tá, gente? Então, assim, o livro é obrigatório. Ele é o material didático do aluno e é individual para cada aluno, tá? Então, assim, quem não pegou o livro, eu trouxe, tá? Ah, eu não trouxe dinheiro hoje ainda não é dia de pagamento, só dia 20, não tem problema, tá? A gente anota, depois acerta, tá? Então, a matéria de hoje, bibliologia, tá? Quem não pegou o livro e quiser pegar, pode pegar ali, tá, irmão Rony? Fica à vontade, tá? Bibliologia, tá, gente? Ó, eu quero fazer um comentário bacana aí, tá? Se vocês lerem o Salmo 119, tá? Nas Bíblias de estudo, eu não sei nas novas linguagens de hoje, a Bíblia na nova linguagem da tradução de hoje, tá? Mas na maioria das Bíblias de estudo, tá, gente? Quando você abre o livro de Salmos, ó que legal, você vai ter algumas palavrinhas em cima, assim, diferentes, não tem? Na epígrafe. Epígrafe é o subtítulo, né? Ó. E aqui, por exemplo, ó, eu abri aqui, vou voltar aqui no começo, ó. O Salmo 119 começa com Aleph, tá? Ó que legal. O que é Aleph? Tá? Claro que se vocês forem pegando aqui, ó, tá? Até o Zain, por exemplo, é o número 7. Só que se fosse uma contagem de separação, legal. Mas aqui nós temos o alfabeto hebraico, tá? Ó, começando com Aleph e terminando, né, lá com Tal ou Tav, tá? Ó, terminando aqui, ó. Vamos fazer uma contagem? Ó, Salmo 119. Lá, começando lá embaixo, tá? Você vai ter todos os versículos que você tem, ó. Aleph, vou colocar aqui, ó. Tá? Nós temos o Aleph, vou escrever aqui, ó, tá, gente? Ó. Aleph. E aí você vai virando a primeira página, vira a segunda. Você vai ter aqui, ó,
Isso, virou umas 3 páginas aqui, ó. Aí você chega lá no tal, tá? Que é a TAV. Aqui, ó. TAV é essa letra aqui, ó. E aí, olha que interessante, Jesus disse assim, né, lá no Novo Testamento, Apocalipse, ele disse assim, olha, eu sou o alfa e o ômega. Jesus disse isso. Deus, no Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, ele diz assim, eu sou o primeiro e o último. Tá? Aí, olha que legal, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Olha que legal. Então, você vê no Salmo 119, que é o livro que fala sobre a palavra. Se você for lendo o Salmo 119, você vai ver sempre um conselho relacionado à palavra, à escrita. E aí nós temos o verso de número 105, não é isso? Que é a parte importante aí para nós fazermos a nossa leitura, que é bem conhecido, né? Quem pode ler aí para nós começarmos? Glória a Deus, vamos lá. Olha que interessante, a tradução da Pentecostal corrobora, a tradução, embora diferente, é a mesma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, tá? Esse salmo é interessante, nós vamos fazer a oração, nós sempre começamos com uma leitura e com oração, mas esse salmo é importante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, tá? Quando o salmista ele está salmodiando esse salmo de número 119 e essa porção do texto que é o 105, é muito interessante. Por quê? Porque quando nós olhamos para as lamparinas da Bíblia, aqueles recipientes, né, aqueles recipientes que eram feitos de barro, tinham várias formas de se fazer as lamparinas. Só que o que se usava para iluminar como luz era uma tocha acesa. Vocês já assistiram, por exemplo, aqueles filmes da crucificação de Cristo? Aí quando os soldados vêm prender Jesus lá no Getsemane, aí eles vêm com a tocha, né? Porque não tem como você sair andando, né, com uma lâmpadazinha pequenininha, porque o vento apaga. Então tem que ser uma tocha acesa. Aí o que que o salmista está dizendo? A lamparina era aquele recipiente que tinha uma ponta, colocava o azeite dentro, né, o extra virgem que fazia o efeito do óleo para acender, e aí acendia, ficava aquela lâmpada pequenininha. Isso geralmente se colocava dentro da casa. Então o salmista está dizendo assim, olha, a palavra de Deus e a lamparina, tá? Ela tinha curto alcance, ou seja, quando alguém precisava enxergar os pés, tá? A parte que estava ao seu redor em curto alcance, usava uma lâmpada pequena dentro da casa ou em algum ambiente. Agora, quando precisava enxergar mais além, ou caminhar mais adiante, principalmente na noite, usavam a tocha acesa. Então o salmista está dizendo assim, olha, a palavra de Deus é lâmpada, ilumina o necessário na minha vida, mas quando eu preciso ir mais além, a palavra dele é uma tocha acesa na minha vida. Olha que coisa tremenda. Eu comparo aqui o Salmo 119 com o verso 115 com um carro. O carro tem lá o farol baixo e o farol alto, não é verdade? O farol baixo está ali, você enxerga só ali na frente, às vezes tem um buraco, você anda devagar. Agora, quando você quer enxergar bem longe, acende aquele farol alto, né? A visão de longo alcance, tá? Assim é a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para começar? Senhor Deus, queremos orar, te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso e uma vez mais nós estamos aqui na igreja Torre Forte Shalom para mais uma aula abençoada, em especial hoje nós iremos iniciar a aula de bibliologia, onde nós iremos aprender sobre as versões de Bíblia Sagrada, que serão muito importantes. Nós oramos, te agradecemos. Amém. Hoje nós vamos começar uma matéria que é muito importante, tá, gente? Eu falei, acho que falei aqui na aula de missiologia sobre as 10 maiores doutrinas da Bíblia. Falei ou não? Falei? Quais eram elas? Quem consegue lembrar? As 10 maiores doutrinas da Bíblia. Quem lembra? Ou eu falei, ou eu não falei? Não? Então, ó, eu vou escrever aqui, tá? Eu vou escrever aqui
para vocês anotarem no caderno. Agora a gente tem a lousinha, né? Ficou legal. Vou usar esse balde aí. Pronto. Certo. Ó, vou colocar aqui do lado. Vou escrever aqui então para continuar. Vou parar aqui em 10. Eu vou falando, né? E vocês vão acompanhando aí, tá? Vou fazer a leitura ali enquanto vocês copiam, tá? Bibliologia faz parte da sistemática, que são as 10 maiores doutrinas da Bíblia Sagrada. Né? Hoje nós vamos ter uma aula introdutória com a visão panorama sobre os livros das Escrituras Sagradas. Uma vírgula aqui. Na versão canônica, porém, vamos conhecer as 10 maiores doutrinas da Bíblia, que são, tá? Aí nós temos aqui já no início, aqui, ó, bibliologia, tá? Que é doutrina das Escrituras Sagradas. Vou colocar aqui mais pequenininho para caber. Tá? Doutrina das Escrituras Sagradas. Então, literalmente, tá? A primeira disciplina da sistemática é a matéria que nós já vamos começar a estudar hoje, tá? A partir dessas 10 disciplinas, todas as outras matérias, tá? Eu digo todas, tá? Elas vão ter a participação de alguma dessas matérias, tá? Vocês vão ter pedagogia, nós tivemos missiologia,
vai ter exegese, hermenêutica, homilética, oratória, vamos ter outras disciplinas, mas todas as disciplinas, elas vão ter base nessas 10, tá? Porque a partir dessas 10 surgem as dinâmicas para as outras matérias e para os outros estudos. Então é muito importante, tá? E porque bibliologia é a primeira matéria da sistemática, tá? As 10 maiores doutrinas da Bíblia, é só você lembrar, são chamadas de sistemática. Quando alguém falar assim, olha, sistemática dentro da teologia, é só você lembrar, são 10 matérias, tá? Então vamos supor que não é, mas se fosse dia de avaliação e tivesse uma pergunta lá, quantas matérias fazem parte da sistemática? Qual seria a resposta? 10, tá? Então isso vocês têm que gravar, tá, gente? Ó, então, bibliologia. Por que bibliologia é a primeira das 10 grandes matérias da Bíblia? Porque não existe outra fonte, tá, para nós estudarmos os assuntos concernentes às grandezas de Deus, tá? Você pode procurar em qualquer outro lugar do mundo. Você não vai encontrar um livro que vai falar sobre Yahvé, o Deus que nós conhecemos, o Pai de Jesus Cristo. Na verdade, você vai encontrar muitos livros querendo ensinar que Jesus não existe, que Deus não existe, mas o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus criador de todas as coisas, só existe um livro que narra da onde esse Deus criou as coisas, que é Gênesis 1:1, como esse Deus interagiu. E se você observar a Bíblia, diferente de outros livros que narram histórias, que escrevem romances e assim por diante, você vai perceber que na história fantasiosa, o final é sempre feliz. No meio da trajetória, aquele personagem que é o principal, muitas das vezes não tem defeito. E quando você olha para a Bíblia, né, a Bíblia nós vamos começar a aprender hoje, ela foi escrita em 4 formas de linguagem, né? Literal, porque ela teve que ser escrita, nós temos a Bíblia hoje traduzida na nossa língua, então Deus um dia inspirou os autores sagrados, eles tiveram que pegar lá a pena, a tinta, o pergaminho e começaram a escrever, né? Então é uma forma literal. Mas a Bíblia também fala por linguagem figurada, né? Por exemplo, Jesus usou o que nós chamamos de parábolas, linguagem figurada, tá? Nós temos uma linguagem alegórica, tá? Onde dentro de uma história se conta uma alegoria. Nós temos também a visão simbólica dentro da escrita. Por exemplo, a estátua de Daniel, cada minério ali simbolizava um reino. Então, assim, literal, figurativa, alegórica e simbólica, né? E por isso que muitas pessoas têm dificuldade de interpretar a Bíblia Sagrada. Porque às vezes as pessoas pegam uma passagem figurativa e querem interpretar ela de forma literal. E às vezes pegam um texto que é um texto que traz um sentido literal e quer aplicar algo simbólico. Isso causa um problema muito grande. É por isso que nós vamos ter uma matéria que vem de hermeneu, a expressão, mas é a matéria hermenêutica, né? O nosso irmão já comprou a série dos pregadores lá, já pegou logo completo os 3 livros, que é hermenêutica, exegese, homilética, oratória, ele pegou logo completo aí no dia que eu vim ministrar. Então, assim, mas aquela matéria ajuda nós compreendermos a Escritura dentro das formas que ela foi escrita. Então, isso é muito importante. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, em especial a Bíblia, ela é um livro tão magnífico que o Deus que criou todas as coisas, que criou o ser humano, dentro da Bíblia, ela não omite como a criação do próprio Deus, que é perfeito e eterno, se tornou falha no meio da trajetória. Deus cria todas as coisas, né? Nós vamos ter uma matéria chamada angelologia, e nós vamos aprender ali sobre a queda do anjo, que hoje nós conhecemos, que era um querubim ungido, hoje nós conhecemos como diabo. E aí nós vamos ver que Deus ele cria todas as coisas, nós vamos ver que existiu a queda de Lúcifer, o anjo de luz. Nós temos hoje o ser humano que foi criado por Deus, o ser humano cedeu às tentações, e você vê na Bíblia, por exemplo, um homem que era segundo o coração de Deus, o próprio Deus
vai trazer essa visão inspirada no texto sagrado, que era um homem chamado Davi. Já pensou, um homem segundo o coração de Deus, mas um dia esse homem, segundo o coração de Deus, olhou pela janela e os olhos dele se encheu porque viu uma mulher, e ele mandou o marido da mulher para a guerra para morrer, para poder casar com a mulher. Então, assim, a Bíblia mostra que mesmo o homem segundo o coração de Deus tinha falhas, tá? Então, a Bíblia é um livro magnífico, maravilhoso, é inspirado por Deus e traz revelações divinas. Tem pessoas que dizem assim que a Escritura Sagrada, ela possui passagens que você não pode aplicar para os dias de hoje. Por exemplo, a questão do véu que Paulo fala, que nós vamos ter uma matéria chamada heresiologia, e nós vamos trazer muito comentário sobre isso, mas as pessoas dizem assim, olha, alguns teólogos dizem assim, olha, você não pode pegar aquele texto, porque aquele texto foi de uma forma literal, escrita por causa de uma questão cultural lá na cidade de Corinto, que tinha o seu porto, e as mulheres que se prostituíam ali tinham seus cabelos à vista. Então, para diferenciar, as mulheres usavam um véu para não ser confundida com as prostitutas. Então, eles assim, não pode mais usar isso para os dias de hoje. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que entender que de Gênesis a Apocalipse, claro que não está em ordem cronológica, mas ela inteira foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, hoje, agora, nesse momento, qualquer momento que nós abrimos a Bíblia, ela é tão atual como foi nos dias em que ela foi escrita pelos autores sagrados, tá? Então, literalmente, bibliologia, a primeira matéria da sistemática. A segunda matéria que nós vamos aprender depois dentro da sistemática é a teologia propriamente dita, tá? Que é a doutrina de Deus, tá? Doutrina de Deus, tá? Claro que a gente fala assim, doutrina de Deus, né? Tem como estudar Deus? Quem consegue estudar Deus, né? Ninguém consegue estudar Deus, né? Como é que você vai estudar Deus? A gente vê lá em laboratório, o pessoal vai fazer experiência, sabe como funciona, vai dissecar um animal, né? E pega lá, abre ele e começa a olhar, observar as partes. Mas não tem como. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um ser insondável, é inexplicável, não tem como nem com a nossa mente compreender quem é Deus, tá? Nós usamos palavras que foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo para nós termos uma dinâmica na nossa mente humana de como é Deus, como Ele age, como Ele criou todas as coisas, que Ele é um ser poderoso. Mas na lógica, no que nós chamamos de lógica, não conseguimos compreender Deus com a nossa mente, tá? Então, assim, doutrina de Deus. A terceira matéria, cristologia, ficou fácil, né? Doutrina de Cristo. Tá? Muitas pessoas têm dúvida até hoje concernente à doutrina de Cristo, tá? Por quê? Porque quando você estuda essa matéria cristologia, nós sabemos que é o Filho de Deus, nós temos o Pai, Filho e Espírito Santo, que hoje nós conhecemos como Trindade, tá? Então, nessas três matérias aqui, ó, vou fazer aqui assim, um nessas três matérias que eu coloquei a chavinha ali para separar, nós vamos aprender também sobre a Trindade, tá? Muitas pessoas hoje têm dúvida, quando vai falar desse assunto assim, não, eu creio, mas quando vai para a Bíblia Sagrada, a pessoa se perde lá, não consegue compreender dentro da Escritura quem é o Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então, assim, essas três matérias nós vamos sanar essa questão lendo a Bíblia Sagrada, porque nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Porque muitas pessoas dizem que essa expressão trindade é por causa da Igreja Católica, o catolicismo ainda ficou no meio cristão e até hoje as pessoas acreditam na trindade por causa da Igreja Católica. E não tem nada a ver com a Igreja Católica, é uma visão bíblica, tá? Então, assim, na cristologia as pessoas têm dúvidas, tá? De compreender se Cristo era 100% homem ou 100% Deus, tá? Porque diz assim, se ele era homem, tá? Se ele era homem, deixou de ser Deus. Mas se ele era Deus, não podia ter morrido na cruz, tá? Então, como entender Cristo, tá?
essa matéria, essa disciplina, como enxergar Cristo como um ser humano, porque ele nasceu de uma virgem chamada Maria, gerado pelo Espírito Santo, através da sombra do Deus Altíssimo, o texto fala isso. Então é importante nós entendermos, tá? E na matéria nós vamos desenvolver isso. Pneumatologia, tá? Pneumatologia. Vocês falam grego todo dia, né? O irmão, por exemplo, às vezes a moto murcha o pneu, ele fala, vou encher o pneu, né? Tá falando grego todo dia. Vê um carro passar, ó, o pneu do carro, é grego, tá? A palavra pneuma no grego significa vento, ar, sopro, espírito, tá? Então tudo que tem ar, por exemplo, pneu, por que chama pneu? Porque enche ele de ar, tá? O pneu literalmente fica cheio de ar. Por isso o nome é pneu, tá? Vem de pneuma do grego. Então, assim, pneumatologia nós vamos enxergar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo? As pessoas enxergam o Espírito Santo, algumas dizem que o Espírito Santo é uma força de Deus ativa no meio da igreja, tá? Nós não podemos entender dessa forma, porque em 1 João 5,7 diz que são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então, assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E nós vamos estudar nessa matéria e enxergar que o Espírito Santo também é uma pessoa. Ele fala, ele interage, ele está presente, ele consola. Então nós vamos aprender. Teve uma turma que nós estávamos estudando essa matéria, era uma turma de mais ou menos 19 pessoas. E os alunos nunca tinham enxergado o Espírito Santo dessa forma como a Bíblia mostra que o Espírito Santo é. E é claro que a gente não mistura, né, gente? Não é, aqui no caso é um núcleo, eu posso dizer que é uma igreja, mas a classe de aula é teológica. Só que às vezes acontece de Deus fazer um mover lá, e às vezes eu escapo um glória, às vezes sai uma língua estranha, mas no dia foi a classe mesmo, porque o pessoal, 3 pessoas lá foi batizada com o Espírito Santo dentro da aula, tá? Porque muitas pessoas não têm, de fato, um conhecimento profundo sobre a doutrina do Espírito Santo, tá? Vou cair embaixo. Santo, tá? E antropologia, eu faço até um trocadilho, tá? Eu digo que Deus até parece engraçado, porque quando Deus escolheu uma matéria para nós falarmos do homem, ficou o nome antropologia, tá? Antropologia, matéria do homem, tá? Aí você pega tá? Brincadeira, tá, gente? Antropologia é a palavra antropos do grego, tá? Então, antropologia é a doutrina do homem. Aí, ó. Doutrina do homem, tá? Nós temos também a matéria, essa matéria aqui também é muito importante, tá, gente? A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Tem pessoas que ela espiritualiza tanto as coisas que esquece que Deus também nos criou matéria-prima. Nós viemos do pó da terra, ao pó tornarás, nós vamos ver tudo isso. Mas o homem tem corpo, alma e espírito. O corpo tem suas faculdades, não tem? Nós temos os 5 sentidos que são chamados naturais. Visão, me ajuda aí. Isso aí é lá na escola, né? Eu acho que na 5ª série, 6ª, nem lembro mais. Olfato, tato, paladar, audição, visão, né? Os 5 sentidos, tá? Só que a alma também tem. Olha que legal, a alma também tem. E o espírito também tem, sabia disso? E as pessoas não sabem, tá? Nós aprendemos isso na matéria antropologia, tá? Nós temos, depois da matéria antropologia, a matéria amartiologia. Quem já ouviu a expressão falando assim, olha, pecado, né, significa errar o alvo, tá? Realmente, a palavra pecado no original do Antigo Testamento significa errar o alvo. Era o arqueiro, ele pegava a flecha, ele tinha o alvo para atirar, só que quando ele soltava a flecha e não acertava no alvo, ele errou o alvo. Então, o sentido de pecar é justamente quando nós erramos naquilo que devemos acertar, tá? No caso, dentro da Escritura Sagrada da Palavra de Deus, encontramos aonde devemos acertar, e a Bíblia
por várias vezes e muitos exemplos, deixou escrito aonde não podemos errar, tá? É claro que hoje o ser humano na natureza falha e pecaminosa, tá? É impossível não pecar. E a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. E mentira é o quê? Pecado. E quem mente é filho do diabo. Então, a nossa natureza já nasce, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, não tem como nós não pecarmos. A natureza é pecaminosa. Mas, porém, nós nos santificamos em Cristo através da palavra e assim por diante, tá? Então, muitas pessoas têm dúvida até hoje do que é pecado, tá? Muitas pessoas têm dúvida do que é pecado. Por exemplo, um irmão um dia colocou lá, bigode, usar bigode era pecado. Pode passar aqui na frente, mano, para não bater na câmera lá, que já deu uma chacoalhadinha. O Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, estava pregando num culto e um irmão foi e escreveu lá, não sei se chegou a mensagem para ele, como chegou lá, e ele leu lá o papel e falou assim, usar bigode é pecado. E nessa época, antigamente o Silas Malafaia usava o bigode, né? Aí ele falou em cima do altar, falou, irmão, eu nem sabia que o diabo tinha bigode, o bigode